No começo de um conflito que mudou o mundo, a Força Aérea Russa tinha uma vantagem esmagadora. Era como uma tempestade de ferro no céu, com 780 aeronaves táticas de combate contra apenas 125 ucranianas. Uma vitória de 5-1. Mas algo sinistro começou a acontecer. Essa supremacia aérea, que parecia indiscutível, estava lentamente desmoronando. Você consegue imaginar o que aconteceu em poucos anos? Como uma potência militar, que parecia invencível, pode estar à beira do colapso total? Prepare-se para uma verdade alarmante. Tudo começou com sinais silenciosos. Em 2022, a Rússia produziu apenas 9 caças-bombardeiros Su-34. No ano seguinte, subiu para 13, mas ainda assim, uma cifra mísera para uma potência com sucha força. A meta para 2025? Apenas 17 unidades. Para caças de superioridade aérea Su-35S, a produção foi de 12 em 2024, com um número ideal de 16 para 2025. Mas a entrega foi irregular. Uma ou outra peça, um atraso aqui, uma peça ali. Tudo começou a vazar. E o pior? Informações de fontes abertas mostraram que, até outubro de 2025, 41 Su-34 Mestre e até 8 Su-35S tinham sido destruídos ou capturados. Uma devastação silenciosa, que poucos notaram. A crise se mostrou ainda mais clara na avaliação da Rand Corporation de 2024. Eles confirmaram uma perda de 26 aeronaves por ano, apenas pelo uso excessivo. É uma rodada de destruição que ninguém consegue evitar. E enquanto a produção caiu às mãos de poucos, uma complexa cadeia de suprimentos internacional entrou em colapso. Desde componentes essenciais na Alemanha e França, até máquinas japonesas, tudo começou a desaparecer. Por quê? Porque a Rússia depende de importações que, de repente, se tornaram impossíveis devido às sanções. Imagine fábricas essenciais, como a Karachelskyi Zavod Elektrodetal, que fornece peças delicadas para a indústria militar. Seus equipamentos japoneses, feitos sob medida, estavam garantidos por uma década. Mas, em 2023, o Japão proibiu a exportação dessas máquinas. Em poucos anos, essas peças cruciais se tornarão inesquecíveis. E então, o que acontecerá? Uma produção que depende de peças importadas não consegue se sustentar. Um fator sombrio adicional é o êxodo de talentos. Os profissionais mais experientes, com 45 anos ou mais, permanecem, enquanto os jovens talentosos emigraram em busca de oportunidades melhores. Seus conhecimentos se perdem com o tempo, enquanto a formação de novos engenheiros fica quase zero. Profissionais considerados referências, como Yuri Ukonol, de 73 anos, trabalham em projetos vitalícios, mas seu próprio filho, um engenheiro brilhante, abandonou tudo para trabalhar em outro continente. Isso é o símbolo de uma indústria que está definhando lentamente. E a dependência estrangeira não para por aí. Em projetos como o Superjet 100, que deveria transformar a aviação civil russa, toda a sua tecnologia depende de componentes franceses e russos, que também utilizam peças ocidentais. Sem acesso a esses componentes, a confiabilidade das aeronaves diminui drasticamente, tornando-se obstáculos quase intransponíveis. A vida útil das impetuosas turbinas SAN 146, por exemplo, foi estendida até 2028 ou 2029, enquanto se busca reengenharia com motores PD-8. Mas o que acontecerá após? Tudo isso reforça uma realidade assustadora: a indústria aérea russa está sendo destruída de dentro para fora. Enquanto os militares tentam manter suas forças, os civis estão à beira do colapso. Quase 30 companhias aéreas enfrentam falência, com mais de 700 aeronaves presas por sanções e escassez de peças. A farsa da autossuficiência não passa de uma ilusão. Uma potência que depende de importações para sua defesa e transporte civil está se afogando em um oceano de dificuldades silenciosas. A questão que fica é: quanto tempo essa devastação pode continuar antes que tudo evapore, deixando a Rússia sem força aérea alguma? A resposta está mais perto do que você imagina. Após várias perdas e atrasos, a Rússia consegue produzir apenas cerca de 20 aviões militares por ano,
somando modelos como Su-30, Su-34 e Su-35. Isso é insuficiente para repor as aeronaves destruídas ou desgastadas. A crise maior está na causa dessas baixas taxas de produção. Segundo um relatório recente, a fabricação de aviões russos depende fortemente de componentes estrangeiros, máquinas especiais e equipamentos sofisticados dispersos por uma cadeia de suprimentos complexa. Imagine, uma única fábrica, a Karachevsky Zavod Elektrodetal, fornece peças de alta precisão para mais da metade dos grandes fabricantes militares da Rússia, de aviões a mísseis. Essa fábrica trabalha com ferramentas japonesas de alta tecnologia, feitas sob medida para garantir máxima precisão. Mas, a partir de abril de 2023, o Japão proibiu exportar todas as máquinas CNC para a Rússia. E, em fevereiro de 2024, essas restrições se expandiram. Essas máquinas, que forneciam precisão por até 10 anos, receberam equipamentos em 2017. Dentro de poucos anos, precisarão de peças de reposição ou substituição completa. E a Rússia, por causa das sanções, não consegue mais obter esses componentes de jeito nenhum. A dependência de importações ficou ainda mais evidente com o êxodo de talentos. A média de idade dos engenheiros da indústria militar atingiu 45 anos, com apenas 16% com menos de 29 anos. Você conhece o professor Yuri Ukonov? Aos 73 anos, ele ainda lidera estudos na área de antenas e transmissões radiofônicas. Um dos maiores especialistas no país, ele trabalha junto às indústrias de aviação e defesa. Mas sua juventude ficou no passado. E essa saída de cérebros qual impacto tem? O futuro da aviação militar russa parece cada vez mais incerto. Quais serão as próximas perdas? Como o país enfrentará a escassez de peças e a ausência de novas gerações de engenheiros? A resposta pode estar na própria estrutura do que resta da sua indústria. A média de idade dos profissionais envolvidos na fabricação militar na Rússia era de 45 anos em 2021, e apenas 16% tinham menos de 29 anos. Entre eles, o professor Yuri Ukonov, da Universidade Federal do Sul, uma figura de destaque na área de antenas e transmissões de rádio, com 73 anos, trabalha lado a lado com a corporação estatal OAC e os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Sukhoi. Mas o que seria daquele especialista em tecnologia? Seu próprio filho, Alexander, conquistou o doutorado em engenharia de rádio e software na mesma universidade. Em 2007, sem hesitar, emigrar para os Estados Unidos, onde agora é engenheiro-chefe de software na Meta. Essa história se repete em todo o setor aeroespacial russo. Os mestres ainda são os veteranos da era soviética, aprenderam nas melhores universidades. Aproveitaram o boom da indústria nacional para garantir empregos de longo prazo. Mas os jovens talentos? Muitos já enxergam o final da linha. Por quê? O salário médio de um professor universitário na Rússia mal chega a $1.300 por mês. Algumas fontes dizem que, na comparação com países vizinhos, a situação é ainda pior, ficando atrás do que estão em poder de compra. Enquanto isso, os profissionais da indústria de defesa enfrentam uma crise brutal. Estimativas conservadoras indicam que entre 160 mil e 400 mil engenheiros estão necessários só para manter a produção atual. Mas há uma bomba ainda maior. O relatório russo revela que o país mergulhou em uma crise de substituição de importações no setor de aviação. Apesar de péssimas iniciativas governamentais para substituir componentes ocidentais por nacionais, os resultados são decepcionantes, ou até piores. Em muitas áreas críticas, a dependência de sistemas estrangeiros cresce, não diminui. E aqui vai o choque. Enquanto a aviação militar russa luta para se manter, a indústria de aeronaves civis enfrenta um colapso espetacular. Em 2022, logo após o início da invasão, o governo russo anunciou ousadamente, planejava adquirir mais de 1.000 aviões civis até 2030. O plano era produzir 14 aeronaves até o fim de 2022, 25 em 2023 e 69 em 2024. Mas o que aconteceu na prática? Em 3 anos de guerra, as fábricas russas só produziram 5 aviões civis ao todo, e não 5 por ano, apenas 5 no total. Em 2025,
entregaram só um avião comercial, entre 15 planejados. As metas foram cortadas de 171 para apenas 21 unidades. Como uma nação tão grande consegue assistir ao seu sonho de aviação cair aos pedaços? E o pior, essa crise está apenas começando. Porque, se os números atuais se mantiverem, qual será o destino das forças aéreas russas? E aí, alguém pode parar esse desastre? No começo do conflito, a Rússia tinha sonhos de dominar o céu com sua frota militar e civil. Mas, surpreendentemente, tudo virou um pesadelo. Como uma nação que prometeu produzir 171 aeronaves civis só no primeiro ano de guerra, acabou entregando, no máximo, uma única aeronave comercial em 2025. As metas foram cortadas drasticamente, de dezenas de unidades planejadas para apenas 21. Parece um cenário de esperança desmoronando. Mas a verdadeira crise está por vir. Imagine só, as sanções ocidentais acabaram com o acesso a peças essenciais. Os aviões civis russos, mais de 700 no total, dependem de peças de fabricantes de Airbus e Boeing. Desde 2022, os voos decolaram com uma chama frágil, alimentada por rotas de importação clandestinas. Você consegue sentir o cheiro de fumaça no ar? Os números não mentem. Em 2024, apenas 5 aeronaves civis foram produzidas, bem abaixo do previsto. Acredite ou não, uma em cada 4 companhias aéreas russas enfrenta risco de falência por falta de peças. O céu, que deveria ser símbolo de liberdade, virou campo de batalha por sobrevivência. E a situação dos fabricantes militares é ainda pior. Ainda que tentem montar aviões como o Superjet 100, dependem de motores de origem francesa e componentes que saem de fábricas na Europa. Com o bloqueio, esses aviões não passam de promessas com peças que podem falhar a qualquer momento. Os engenheiros alertam, sem acesso a novas peças ocidentais, o que já é difícil, a confiabilidade das aeronaves diminui assustadoramente. E, para piorar, o governo russo decidiu prolongar a vida útil desses motores, tentando fazer o máximo com o que tem. Mas por quanto tempo essa esperança vai durar? A crise é ainda mais profunda porque ambos setores, militar e civil, são controlados pela mesma entidade estatal. Uma fábrica de aviões é, na verdade, uma peça do grande quebra-cabeça de um projeto que desmorona. As provocações se acumulam. Enquanto o país precisa de aviões para manter sua presença aérea, o estoque de peças e talentos desaparece como areia entre os dedos. Será que a elite russa, acostumada a sonhos de supremacia, consegue ver a realidade em seus próprios olhos? Ou estão cegos pelo orgulho? Essa reviravolta pode ser definitiva, e o céu, uma hora, ficará completamente vazio. No coração da crise, a Rússia enfrenta uma incansável batalha para manter sua força aérea e setor civil em funcionamento. Todos esses desafios convergem em uma única questão: será que o país consegue sustentar sua grandiosa estratégia de poder, ou está caminhando para uma derrota silenciosa e inevitável? Prepare-se para entender um legado de tecnologia, política e desespero que pode mudar tudo o que você sabe sobre essa nação. Imagine o som de máquinas parando, ferramentas japonesas perdendo sua precisão, enquanto a poeira da fábrica se mistura ao cheiro de óleo queimado. Cada componente, cada peça, carregada de esperança e urgência, agora, um aviso, eles podem simplesmente parar de existir. Após anos de guerra e sanções, a Rússia tenta desesperadamente sobreviver. O gigante dos aviões militares, a Corporação de Produção de Aeronaves, o OAC, tenta ajustar suas velas. Prometem um aumento de 30% na fabricação de caças Sukhoi, mas ao mesmo tempo anunciam a despedida de 1.500 gerentes, uma carícia mortal na rotina das fábricas. Como pode? Você pergunta. Esses setores, que deveriam caminhar juntos, estão se devorando por dentro. Peças que deveriam servir ao combate, sustentando caças Yak-38 ou Yak-141, agora são usadas para aviões civis, e vice-versa. As máquinas que produzem componentes essenciais para aviões militares e civis, quando deixam de funcionar, a crise se aprofunda. Imagine o pressentimento frio ao pensar que, se uma fábrica fecha, o caos se instala. Se o abastecimento for interrompido, toda a engrenagem para por. Os recursos, antes abundantes,
tornam-se escassos. Para piorar, o governo exige contratos sob risco de punições severas ou prisão. Assim, a Rússia tenta uma estratégia cruel, sacrificar uma indústria para manter a outra viva. Mas há quem diga que isso é uma jogada intencional. Uma estratégia de sacrifício periódico. Recursos deslocados, prioridades trocadas. Tudo para que, em um momento crítico, o setor militar receba reforços. Afinal, a nação precisa de sua força aérea para lutar na Ucrânia, preservar sua presença estratégica e manter uma aparência de normalidade, enquanto tudo desmorona silenciosamente por dentro. E aqui está o ponto de inflexão: o futuro é incerto. Quanto tempo esses aviões poderiam voar? E os técnicos, os engenheiros, onde estão? A resposta pode estar escondida em uma cadeia de falhas, que em breve pode tirar toda a frota aérea russa do céu ou condená-la ao declínio. Nos meses iniciais da guerra na Ucrânia, a Rússia adotou uma estratégia arriscada e delicada: sacrificar temporariamente uma indústria para reforçar a outra. Essa tática, de reduzir a produção em uma área, foi pensada para manter a estabilidade interna. Imagine o som dos motores russos ao decolar, os detalhes das aeronaves antigas lutando para resistir ao peso da guerra. Mas qual seria o custo desse aparente sacrifício? A resposta revela uma crise silenciosa que ameaça desmoronar toda a supremacia aérea do país. A Rússia precisa tanto de aviação civil quanto militar. A aviação civil garante a conexão entre suas vastas regiões. Afinal, como manter o controle e a unidade de um território que parece uma imensa teia de estradas e aeroportos se os aviões simplesmente desaparecem do céu? Para o governo, é quase uma questão de sobrevivência. A situação é alarmante. Desde 2022, suas companhias aéreas entregaram apenas uma aeronave comercial de 15 planejadas. Planejaram 69 em 2024, mas entregaram apenas uma, com os números despencando. As fábricas russas estão na lona, desesperadas. O som das máquinas parando, o cheiro de óleo queimado, a sensação de impotência no ar. Tudo isso cresce com o tempo. Por que isso acontece? Os sensores de inteligência apontam uma dependência pesada de componentes estrangeiros. Peças de países como Alemanha, França, Japão e Estados Unidos eram essenciais para fabricar aviões militares e civis. Mas os bloqueios, como a proibição de exportar máquinas de precisão, fizeram tudo parar. Máquinas japonesas, que garantiam alta precisão, agora se tornam obsoletas em apenas alguns anos. Quando essas máquinas quebram, o caos se instala. Então, o que acontece com os engenheiros? A maioria, envelhecendo e com salários baixíssimos, emigra ou foge do serviço. Jovens talentos preferem os Estados Unidos ou a União Europeia, deixando o vazio cada vez maior. Imagine um país com uma frota de mais de 700 aviões civis, muitas marcas ocidentais, agora reféns de medidas de guerra. Desde 2022, o acesso a peças estrangeiras foi cortado. Os aviões abordam o céu com o som de motores irregular, o cheiro de combustível no ar, enquanto as companhias lutam para manter suas aeronaves voando. Em 2024, 26% das companhias ameaçam falir. Como manter conectada uma nação tão grande, se os aviões simplesmente deixam de decolar? A resposta é um cenário de caos disfarçado sob a aparência de normalidade. Nos bastidores, a crise na força de trabalho piora. Empresas como a United End Corporations, em UFA, destroem seus motores por falta de componentes. Jovens engenheiros escapam por causa das condições precárias, deixando um vácuo difícil de preencher. A cabine do poder pressiona por produções rápidas de aviões militares, mas o que se obtém é uma frota limitada, sobrecarregada, contando os dias para uma falha maior. Afinal, os aviões russos foram feitos para dissuadir, não para dominar. Foram projetados para proteger, não para garantir um controle absoluto. Mas o tempo e o uso excessivo corroem suas possibilidades. Como uma lâmina enferrujada, essas aeronaves estão lentamente se desgastando, e com elas, a esperança de manter uma vantagem aérea que, agora, parece cada vez mais inalcançável. Imagine a cena: no início da guerra na Ucrânia, as forças aeroespaciais da Rússia,
ou VKS, lançaram 780 aviões de combate táticos contra a Força Aérea Ucraniana. Era uma superioridade esmagadora de 5-1 em números, ou assim parecia. Mas, olhando para 2025, a Rússia não apenas falhou em manter essa vantagem durante o conflito aberto, mas viu tanto sua indústria aeronáutica militar quanto a civil caminhar rumo a um colapso inevitável, segundo especialistas. E de acordo com análises recentes, esse colapso pode se tornar irrefutável já em 2026. Não é exagero nem otimismo vazio, múltiplas avaliações independentes de think tanks militares, agências de inteligência e analistas da indústria apontam para a mesma conclusão alarmante. A Rússia está acabando sistematicamente com seus aviões, a capacidade de produzir novos e até mesmo os trabalhadores qualificados para manter os existentes no ar. Então, vamos examinar exatamente como a Rússia passou da suposta supremacia aérea a uma potencial catástrofe aeronáutica em menos de 4 anos. Um choque que deixa você sem fôlego. Será que a Rússia poderia perder completamente sua capacidade de voar nos céus? Em novembro de 2025, o Instituto Real de Serviços Unidos publicou uma análise abrangente que causou ondas de choque nos círculos de defesa, intitulado Fragilidades na Produção Sukhoi, cortando as asas da Rússia. O relatório revelou o quão frágil a fabricação de aeronaves militares russas se tornou. Começando pelos números crus, a Rússia produziu apenas 9 caças-bombardeiros Su-34 em 2022, depois 3 em 2023, e tinha uma meta de apenas 17 para 2025. Em relação aos caças de superioridade aérea Su-35S, a Rússia encomendou 12 aviões em 2024, mas entregou apenas 10. A meta para 2025 é 16 Su-35S, mas as entregas foram irregulares, indicando atrasos significativos. Para contextualizar, inteligência de fonte aberta confirmou a destruição de 41 Su-34 Mestre e até 8 Su-35S até outubro de 2025. A avaliação da corporação RAND em 2024 descobriu que a Rússia estava perdendo efetivamente 26 aviões por ano apenas por uso excessivo. Enquanto isso, a Rússia atualmente adquire cerca de 20 aviões Su-30, Su-34 e Su-35 por ano no total. O país mal substitui o que perde, quanto mais expandir sua frota. Você sente o pânico no ar fresco da primavera russa, onde motores rugem mas silenciam lentamente, ouve o crepitar de metal se retorcendo e cheira o óleo queimado de aviões desgastados? Essa crise real está nos números baixos de produção. O relatório Rusi revela que a fabricação de aviões russos depende pesadamente de componentes estrangeiros, máquinas, ferramentas e equipamentos especializados espalhados por uma cadeia de suprimentos complexa. Em geral, a produção Sukhoi depende de importações da Alemanha, França, Japão, Taiwan, Itália, Suécia, Coreia do Sul e Estados Unidos. Pegue o exemplo da Karachevsky Zavod Elektrodetal, ou KZE, um nó crítico na cadeia de suprimentos russa que produz peças de precisão e componentes para a indústria eletrônica. Uma única fábrica KZE entrega seus componentes de alta precisão para mais da metade dos principais fabricantes militares russos, incluindo aviação, defesa aérea e fabricantes de mísseis como o mais Antey e a própria OK. O chão de fábrica está repleto de máquinas sofisticadas de descarga elétrica feitas no Japão, máquinas CNC. Mas o Japão proibiu a exportação de todas as máquinas CNC para a Rússia em abril de 2023 e expandiu essas restrições em fevereiro de 2024. As máquinas Sodic no KZE garantem precisão por apenas 10 anos, e elas foram recebidas em 2017. Isso significa que nos próximos anos, essas máquinas críticas precisarão de peças de reposição ou substituição completa, que a Rússia não pode mais obter legalmente. E se eu lhe dissesse que a Rússia está perdendo não apenas máquinas, mas seu próprio povo? Prepare-se para a reviravolta que humilha toda a narrativa de força. Quem diria que os ouvidos jovens da geração estão fugindo, deixando os velhos veteranos sobrecarregados? Então, vamos pensar, se as máquinas quebram incompletos, quem resta para operá-las? O êxodo dos cérebros. A idade mediana dos funcionários de fabricação militar na Rússia era de 45 anos em 2021, com apenas 16% com menos de 29 anos. Pegue o professor Yuri Ukonol, da Universidade Federal do Sul, um estudioso líder em antenas e dispositivos de transmissão de rádio, aos 73 anos,
e que trabalha em estreita colaboração com a divisão de pesquisa e desenvolvimento da OK Sukhoi. Seu filho, Alexander, completou seu doutorado em engenharia de rádio e software na mesma universidade e logo emigrou para os Estados Unidos em 2007, onde agora trabalha como engenheiro de software principal na Meta. Esse padrão se repete pelo setor aeroespacial russo. O grosso do talento é da antiga guarda soviética, que estudou em universidades de ponta e aproveitou a indústria florescente do país para empregos de longo prazo. Mais jovens engenheiros talentosos veem a escrita na parede. O professor universitário médio russo ganha apenas cerca de $1.302 por mês, com algumas fontes colocando a média atrás do Cazaquistão vizinho em termos de paridade de poder de compra, e quanto mais, instituições ocidentais. Enquanto isso, os trabalhadores da indústria de defesa russa enfrentam escassez de 160.000 a 400.000 engenheiros, com estimativas conservadoras sugerindo que 80.000 engenheiros são necessários apenas para manter os níveis atuais de produção. Talvez o mais condenatório seja que o relatório Rossi anota que a Rússia teve dificuldades com a substituição de importações no setor de aviação. Apesar de iniciativas governamentais para substituir componentes ocidentais por alternativas domésticas, os resultados foram no máximo mistos. Em muitas áreas críticas, a dependência da Rússia em sistemas feitos no exterior está aumentando, não diminuindo. Você sente a frustração queimando como cera derretida de uma vela quase extinta, ouve o eco de passos se afastando e cheira a poeira de salas vazias onde a inovação morre? Essa humilhação dói. Mas o colapso civil é ainda pior. Reviravolta chocante. Enquanto militares lutam, civis não voam mais, e isso pode desacelerar a própria guerra. Olhe, enquanto a aviação militar da Rússia luta, sua indústria de aeronaves civis enfrenta uma implosão ainda mais espetacular. Em 2022, pouco depois de lançar sua invasão, o governo russo proclamou audaciosamente que adquiriria mais de 1.000 novas aeronaves civis para companhias aéreas até 2030. O plano incluía produzir 14 aeronaves até o fim de 2022, 25 em 2023 e 69 em 2024. Mas ao longo dos 3 anos de guerra, as fábricas russas produziram apenas 5 aeronaves civis, não 5 por ano, 5 no total. Até 2025, a Rússia entregou apenas uma aeronave comercial de 15 planejadas. As metas de produção foram cortadas de 171 aeronaves para de 2024 a 2025 para meras 21 unidades. E mesmo essas metas revisadas estão sendo cortadas novamente devido a desafios financeiros. A situação ficou tão desesperadora que em 2025, o governo reduziu os gastos em produção de aeronaves devido a atrasos e desafios de fabricação contínuos. O motivo é bastante simples. Com sanções essencialmente estrangulando a indústria, a frota civil da Rússia consiste em mais de 700 aviões, predominantemente modelos Airbus e Boeing. Com sanções ocidentais bloqueando o acesso a aeronaves e peças feitas no exterior desde 2022, as companhias aéreas russas agora dependem de rotas complexas e indiretas de importação de mercado cinza para obter componentes críticos. As consequências já são visíveis nos céus, ou melhor, cada vez mais no chão. Até 30 companhias aéreas anunciaram em dezembro de 2024 que enfrentariam possível falência em 2025, representando aproximadamente 26% do transporte de passageiros da Rússia. Isso é um quarto da frota aterrada, com o resto precisando assumir a folga. E as outras empresas não estão muito melhor. Já que o governo russo está constantemente tentando aumentar os impostos das empresas para reforçar seu orçamento. Pequenas empresas são as últimas na fila. E é apenas questão de tempo até que vejamos os grandes tubarões serem taxados um pouco mais para compensar novamente. Os problemas de produção espelham os do setor militar. Mesmo quando a Rússia tenta construir aeronaves produzidas domesticamente como o Superjet 100, elas dependem fortemente de componentes ocidentais. Mais notavelmente, os motores franco-russos Poverja são 146 e módulos de aviônica clave. Especialistas agora alertam que sem acesso a novas peças ocidentais, a frota Superjet enfrenta questões crescentes de confiabilidade. No entanto, a Rússia recentemente estendeu a vida útil dos motores São 146,
permitindo que as aeronaves permaneçam em serviço até aproximadamente de 2028 a 2029, enquanto Moscou avalia uma possível remotorização com o PD-8. Você sente angústia crescendo como um trovão distante? Ouve o som de asas raspando o asfalto e cheiro acre de combustível evaporando? Essa dependência é uma cicatriz profunda. Mas espere a reviravolta explosiva. Os dois setores estão canibalizando um ao outro, e o governo é quem está puxando as cordas. Primeiro, ambos os setores são subsidiários da mesma corporação controlada pelo governo, a Corporação Aeronáutica Unida, ou UAC, que supervisiona a produção de tudo, desde caças Sukhoi 35 até aviões Tu-214, de transportes militares Il-76 até jatos comerciais MC-21. Quando a UAC anunciou que queria aumentar a produção de caças Sukhoi em 30%, anunciou simultaneamente planos para demitir 1.500 funcionários de gestão. Essencialmente, transferindo gestão e orçamentos de um balde para outro. Segundo, eles se canibalizam por peças e cadeias de suprimentos, tanto dentro da Rússia quanto internacionalmente. As peças sobressalentes, instalações de manutenção e tecnologias que vão para aviões não são divididas precariamente entre militar e civil. A indústria russa foi pega usando peças destinadas a aeronaves civis para manter jatos militares no ar, e vice-versa. As máquinas ferramenta na casa que mencionamos antes produzem componentes para aviônica militar e sistemas de voo civis. Quando essas ferramentas quebram ou precisam de substituição, a escassez chega como uma avalanche aos dois. Terceiro, quando fábricas fecham ou faltam recursos, outras instalações devem ser adaptadas para produzir peças de aeronaves civis e militares simultaneamente. Isso coloca tensão enorme em recursos já limitados. Uma fábrica de metalurgia não pode facilmente alternar entre produzir ligas de titânio para estruturas Sukhoi 35 e componentes de aviões de passageiros. Mas cada vez mais, é exatamente isso que a Rússia exige. E quando o governo russo exige um contrato, consegue o contrato ou a gestão enfrenta acusações criminais e prisão por falhar em atendê-lo. Mas há também outra teoria. O governo russo está deliberadamente implementando uma estratégia de sacrifício periódico, reduzindo a produtividade em uma indústria para sustentar a outra, então invertendo o rumo meses depois. A lógica é simples. A Rússia precisa de aviação civil para manter a conectividade interna em seu vasto território e para projetar uma imagem de normalidade à sua população. Ela também precisa de aviação militar para continuar a guerra na Ucrânia e manter seu dissuasivo estratégico. Quando os recursos se tornam escassos demais para manter ambos adequadamente, os planejadores russos aparentemente acreditam que podem equilibrar prioridades, impulsionando a produção militar para uma ofensiva crítica um ano à frente, então mudando de volta para a produção civil quando o voo doméstico se torna. Imagine o leve estremecimento frio subindo pelas costas, enquanto sirenes de alarme ecoam fracamente e o cheiro de metal oxidado paira no ar? Essa estratégia parece brilhante, mas está falhando. Reviravolta devastadora, a doutrina de aviação muda, mas as perdas continuam. Agora, lembre-se de que a doutrina original da Força Aérea Russa envolvia aviões mergulhando em baixas altitudes para bombardear posições inimigas vitais e amaciá-las antes de assaltos terrestres. Essa doutrina funcionou razoavelmente bem para conflitos breves No começo da guerra na Ucrânia, a Rússia buscou transformar sua estratégia aérea. Em junho de 2025, algo revolucionário aconteceu. Bombas de alta precisão, conhecidas como glide bombs, foram usadas de forma sistemática. Essas bombas, variando do FAB-500 ao gigantesco FAB-3000, podiam planar até 40 milhas após serem soltas. Isso permitiu que aviões russos atacassem de longe, muito além de suas defesas aéreas. O som do motor se misturava ao silêncio tenso, enquanto esses bombardeiros cruzavam o céu, quase invisíveis. Imagine a cena, aeronaves no horizonte, pequenas silhuetas contra o céu cinza, lançando armamentos devastadores a uma distância segura. Com essa tática, os aviões russos reduziram drasticamente suas perdas e aumentaram seu poder de destruição. Em abril de 2025, mais de 5.000 dessas bombas foram lançadas. Em julho, quase 3.800, em agosto, cerca de 4.400.
A produção de kits especiais, que transformam bombas comuns em armas precisas, saltou de algumas milhares em 2023 para 40 mil em 2024. A meta para 2025? 70 mil unidades. Mas aqui está o ponto crucial: mesmo sendo mais seguros, esses ataques não resolvem um problema maior. Cada missão ainda começa na pista, com o avião decolando, transitando pelo céu, lançando armamento e retornando aterrissando. Todo esse esforço acumula desgaste, o peso da exaustão dos aviões. Eles parecem voar em missões de risco moderado, mas o número de aeronaves disponíveis continua diminuindo. É uma máscara, um truque que esconde uma tarefa impossível de completar. E a Ucrânia percebeu uma fraqueza potencialmente fatal na estratégia russa, a cadeia produtiva dos Glidbombs. Enquanto os jatos russos podem entregar seus armamentos de longe, a fabricação dos kits de orientação, essenciais para alcançar a precisão, depende de componentes altamente especializados. Essas peças vêm de fábricas na Rússia, como a Cometa, que produz módulos de navegação resistentes a interferências, além de outros componentes de alta tecnologia essenciais nos drones Shad, usados diariamente na ofensiva contra o território russo. As fábricas, embora espalhadas, possuem pontos frágeis. O sistema de suprimentos já mostrou sinais de colapso. Se os fabricantes de componentes-chave, como a KZE, forem atacados ou ficarem sem recursos, toda a cadeia de produção pode parar. E, a cada dia, a capacidade de Moscou de manter sua ofensiva aérea se torna mais vulnerável. O que será que acontecerá se Kiev conseguir atacar esses centros críticos? Será que a Rússia conseguirá manter sua vantagem aérea? Ou essa crise na produção será o ponto de virada na guerra, mudando o rumo de tudo que parecia garantido? A resposta pode estar escondida na próxima navegação ou no próximo bombardeio. O céu, agora, guarda segredos perigosos, e o silêncio da ameaça cresce a cada dia. No início, a Ucrânia mostrou que sabe atacar profundamente. Seus drones invadiam o céu russo, destruindo alvos estratégicos com precisão. Uma missão conhecida como Operação Teia de Aranha, realizada em junho de 2025, devastou 41 aeronaves militares na fábrica de Kazan. A guerra já não é mais só sobre bravura, mas sobre infiltrações complexas que ameaçam todo o aparato de guerra russo. Mas, se esses ataques continuarem, qual será o efeito real na defesa russa? Imagine a cena: sons de motores metálicos vibrando sob o céu aberto, respingos de metal quebrando, cheiro de gasolina e poeira no ar. A Ucrânia está focada em danos estratégicos às fábricas de bombas de deriva. Essas instalações dependem de componentes importados de empresas como KZE, que enfrentam dificuldades crescentes. Cada ataque, uma brecha na engrenagem. A questão crucial é: se a Ucrânia consegue manter o ritmo, a produção de bombas de deriva poderia cair até 40%. Uma redução assim poderia paralisar as operações russas em setores essenciais, como Pokros, onde até 450 bombas são produzidas por semana. Mas há um problema sério. Cada drone dirigido às fábricas de bombas é um que poderia estar atingindo refinarias de petróleo. Atacar refinarias é também uma estratégia vital. Essas instalações representam 20% da capacidade de refino da Rússia, uma fração que, se destruída, impacta diretamente na economia e na capacidade de logística do inimigo. Ao mesmo tempo, esse combate delicado impõe um dilema doloroso: o que priorizar? Cada bombardeio à infraestrutura militar ou civil mudou o jogo. A perda de componentes essenciais como peças de precisão e máquinas importadas comprometem por meses a produção de aviões de combate, como o Sukhoi Yak-141. Mesmo pequenas interrupções podem criar gargalos enormes, fazendo a Rússia perder tempo, recursos e capacidade operacional. Mas o maior risco é que esses ataques possam engolir o próprio cerne da máquina de guerra russa. Cada semana de atraso na fabricação de bombas de deriva ou aviões é uma semana de vulnerabilidade. Uma batalha de tempo, onde cada segundo conta. Se os ataques continuarem, a linha de produção russa pode parecer uma teia frágil, prestes a se romper, e o pior é que, com isso, o conflito pode virar de cabeça para baixo. A crise estrutural da Rússia não é só momentânea.
A dependência de componentes estrangeiros, a escassez de talentos jovens e as tensões nas cadeias de suprimentos tornam o futuro incerto. E enquanto o mundo observa atento, uma única pergunta paira no ar: até quando os ataques estratégicos poderão frear uma máquina que já começa a tropeçar? O tempo corre contra a Rússia. Cada bomba de deriva destruída, cada fábrica que para, é um passo rumo a uma derrota silenciosa, mas implacável. E o que acontecerá se, de repente, toda a infraestrutura de guerra ruir, deixando os russos sem armas, sem combustível, sem esperança? É uma questão que só o tempo poderá responder. No início, a Rússia parecia invencível no céu. Seus aviões, de altíssima tecnologia, dominavam os aliados. Mas uma mudança silenciosa começou a acontecer. Ataques precisos às fábricas de bombas guiadas começaram a criar gargalos na produção. Uma única missão bem-sucedida poderia paralisar meses de fabricação, mudando o jogo na guerra. Será que esses ataques podem virar a maré contra a Rússia? O que acontece quando o inimigo consegue bloquear sua força aérea em seu próprio território? Avançando para o próximo capítulo, a batalha por recursos e estratégias se intensificou. Cada golpe na cadeia de produção não só ameaçava as forças militares, mas também a economia do país. Manter as fábricas ativas virou uma corrida contra o tempo. Uma decisão estratégica crucial: atacar fábricas específicas para atrasar o inimigo ou tentar destruir toda a cadeia de fornecimento, arriscando a desestabilizar ainda mais a Rússia. Essa guerra de bastidores pode determinar o fim ou a continuidade do conflito. O que é mais arriscado, um ataque cirúrgico ou um colapso total? O silêncio na linha de produção de armas pode esconder uma batalha de vidas e mortes. Mas há uma reviravolta inesperada. Enquanto a Rússia luta para manter sua supremacia aérea, a China emergiu como uma ameaça ainda maior. Por décadas, a Rússia liderou as exportações de aviões de combate, oferecendo plataformas de alta qualidade por um preço acessível. Países como Índia, Argélia, Egito e Indonésia confiaram nas máquinas russas para montar suas forças armadas. Mas agora, a China avançou numa velocidade surpreendente. Seus caças J-20, quase tão capazes quanto um avião de quinta geração, estão começando a substituir os russos no mercado internacional. Seus caças J-10 e J-35, de quarta e meia, já estão voando pelos céus de países amigos. Será que a força da Rússia no mercado de armas ainda é suficiente para manter sua influência? Ou a China tomou definitivamente o seu lugar no topo? E a maior provocação de todas: enquanto os combates destroem os adversários, os centros de produção russos se tornam alvos cada vez mais vulneráveis. Se as fábricas continuarem parando, a própria força aérea russa pode estar à beira do colapso total. Cada peça, cada componente, depende de uma cadeia internacional complexa. Com os embargos e as sanções, as máquinas de alta precisão já não podem ser substituídas. Como a Rússia vai sobreviver sem seus principais fornecedores? Essa guerra silenciosa na linha de produção pode determinar o futuro de uma potência. Quem irá prevalecer, a capacidade de resistir ou o peso de uma dependência fragilizada? No fim, a batalha não é só nas trincheiras ou no céu. É uma guerra de estratégias, recursos e tecnologias. Uma guerra silenciosa, invisível aos olhos comuns, decidindo o destino de um império. A questão é: até que ponto a força aérea russa pode resistir a essa pressão? E o que acontecerá quando, inevitavelmente, suas linhas de produção entrarem em colapso? O que será do céu russo, um domínio vencido ou uma reviravolta surpreendente? Após a guerra na Ucrânia, uma nova realidade se revela com força total. Os estados observam, com olhos atentos, como drones ucranianos destroem tanques russos e abatem aviões russos, uma cena visceral, que ecoa nos corredores do poder. Essa vulnerabilidade expõe uma verdade alarmante: a fragilidade do hardware militar russo é impossível de ignorar. Países que eram fiéis consumidores de armas russas agora questionam tudo. A Índia, uma aliada histórica, fez uma escolha decisiva. Ao notar a diferença de desempenho entre sistemas russos e ocidentais, optou pelo francês Rafale, deixando o Su-57 na prateleira da decepção. Egito, que opera ambos, concluiu que o Rafale é muito mais competente.
Mas a crise é mais profunda do que parece. A própria Índia analisa criar seu caça furtivo, enquanto a entrada do J-10 chinês em territórios vizinhos acende um alerta vermelho. Segundo a Fundação Jamestown, as exportações russas de armas declinaram 92% entre 2021 e 2024, uma queda brutal. Moscou prioriza suas forças, deixando os contratos internacionais à deriva. A produção de Sukhoi, MiG e os demais fabricantes está quase toda consumida internamente, incapaz de atender às promessas de entrega ou reparo. Os clientes se desvanecem. Uma olhada em uma ponta da balança é o próprio Su-57, o orgulho da quinta geração russa. Pouco utilizado na Ucrânia, poucos países ainda confiam na sua promessa. Irã, por exemplo, ansioso para renovar sua frota antiga, tentou garantir Su-35. Apesar de receber suas primeiras unidades no final de 2024, a produção não conseguiu atender à demanda. A fragilidade de uma indústria que parece dar território aos inimigos é assustadora. Até onde chegará esse colapso silencioso? Após a Operação Rising Line de Israel, ficou claro que os sistemas de defesa antiaérea russos, como o S-300, podiam ser completamente sobrecarregados. Agora, o Irã também busca alternativas chinesas para preencher as lacunas que Moscou não conseguiu cobrir. Mas as implicações a longo prazo são ainda mais alarmantes. Diversos países na África e Sudeste Asiático usam aeronaves soviéticas que estão no fim da vida útil. Muitos enfrentam ameaças crescentes e precisam modernizar suas forças aéreas. A Rússia, que antes era o principal fornecedor, agora se vê fora desse mercado estratégico. A perda dessas exportações vai além do simples prejuízo financeiro. Essas vendas sustentavam pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Sem essa receita, a capacidade de inovação da Rússia entra em declínio acentuado. É um ciclo vicioso. Desempenho ruins afastam clientes, menos exportações reduzem fundos para pesquisa, e a próxima geração de aeronaves fica cada vez mais defasada. Quando analisamos toda a crise na aviação russa, o que se revela é uma soma de falhas que se retroalimentam, chegando a um ponto crítico. Antes, pensava-se que os russos poderiam se apoiar na enorme quantidade de unidades soviéticas ainda em estoque. Mas aeronaves precisam de manutenção constante, inspeções regulares e peças específicas que se desgastam com o tempo. Não dá para pegar um MiG de 40 anos, guardado em um depósito, e esperar que voe em missões de combate. Se a Ucrânia conseguir manter sua campanha de ataques em grande escala em 2026, a Rússia se depara com opções cada vez mais limitadas. Os seus aviões de guerra podem estar à beira do colapso. O som dos motores, o cheiro de combustível que entra pelas narinas, a sensação de que tudo está se desintegrando à sua volta. Você consegue imaginar uma força aérea assim? E o mais assustador, qualquer falha, qualquer atraso na produção de novos aviões, pode desencadear uma destruição total na supremacia aérea de Moscou. Se até mesmo na defesa civil as coisas já estão desmoronando, o que sobra para uma força militar que depende de um sistema de produção em ruínas? É uma questão de tempo, e o tempo está acabando. A pergunta que fica é, até onde tudo isso pode chegar? O que será necessário para impedir que essa crise se torne irreversível? E quais segredos a história da aviação russa ainda esconde, prontos para desafiar o acaso? E se eu te dissesse que a Rússia está à beira de um colapso total na aviação, sem capacidade de manter aviões voando por muito mais tempo? Imagine o céu vazio, com aeronaves enferrujadas no chão, enquanto a guerra na Ucrânia expõe rachas profundas. No resumo anterior, vimos como os aviões russos exigem manutenção precisa, inspeções rigorosas e substituição de componentes com prazo limitado. Você não pode simplesmente arrastar um MiG de 40 anos de um depósito e esperar que ele enfrente missões de combate. Se a Ucrânia mantiver sua campanha de ataques intensos, a Rússia enfrenta opções difíceis em 2026, degradar tanto a aviação militar quanto a civil, com falhas catastróficas levando ao chão de frotas inteiras. Agora, vamos mergulhar fundo nessa tragédia russa, onde o orgulho nacional se despedaça de forma humilhante. Primeira opção: tentar sustentar a aviação militar e civil em capacidade reduzida, assistindo ambos os setores deteriorarem lentamente.
Visualize o barulho ensurdecedor de motores falhando, o cheiro de óleo queimado nas pistas abandonadas, a sensação gelada de vento ártico batendo em aviões parados. Falhas catastróficas forçam a paralisação massiva das frotas. É uma derrota lenta, dolorosa, como um império desmoronando sob seu próprio peso. Por que a Rússia escolheria um caminho que a leva direto ao abismo? O ar fica mais pesado com cada decisão errada. Cliffhanger. E se o sacrifício da aviação civil levasse não só a um território isolado, mas a um motim popular? Pense nisso antes de seguir. Como um pesadelo que se torna realidade. Abandonariam completamente a aviação civil para canalizar recursos ao esforço de guerra. Visualize cidades russas cortadas, sem voos internos, o som de aeroportos vazios ecoando como túmulos. Esse isolamento assinalaria desastre econômico para a população, com famílias divididas e negócios desmoronando. Você sente a frustração no ar, o gosto amargo da derrota econômica enquanto aviões militares lutam para voar? É um equilíbrio precário, onde sacrificar um lado significa o suicídio do outro. Essa opção não é vitória, mas uma humilhação estratégica, deixando a Rússia vulnerável e dividida. Gancho. Você acreditaria se dissesse que desistir da expansão militar na Ucrânia poderia salvar a aviação civil, mas custar a guerra inteira? Então, vem a terceira saída, focar em preservar uma força dissuasiva mínima e reconstruir a aviação civil antes da implosão total. Imagine fábricas paradas por meses, linhas de produção ociosas, enquanto as taxas de surtidas na Ucrânia caem drasticamente. Isso essencialmente significa desistir das operações ofensivas, uma concessão que ecoa como traição na mente dos líderes russos. Todas essas opções são variações de derrota estratégica, certas de levar ao colapso. A sensação tátil dos metais frios nos aviões abandonados contrasta com o calor sufocante dos debates internos. Como a Rússia, outrora poderosa, acabou se tornando uma sombra voadora. Cliffhanger. Mas o fim real dessa crise é ainda mais chocante, uma reviravolta que poderia mudar tudo, revelando segredos enterrados há décadas. A probabilidade é que a Rússia não escolha conscientemente nenhum caminho, mas flutue entre todos, com decisões ad hoc ditadas por crises. A reviravolta chocante? Análises insurgentes sugerem que essa confusão leva não só ao colapso, mas à deserção em massa de pilotos e engenheiros, expondo um plano secreto ucraniano para sabotar peças de reposição via infiltrados. Visualize cancelamentos em massa de voos, aviões parados sem peças, produção parada por semanas. O declínio nas surtidas na Ucrânia cria um vazio aéreo, onde o rugido das batalhas silencia para um sussurro de derrota. Sinta o pânico crescendo, o cheiro de combustível evaporando em pistas vazias. A catástrofe é lenta, mas inevitável, com impactos que reverberam globalmente. É o epílogo de uma superpotência, caindo de joelhos diante de sua própria arrogância. Gancho. Como a Ucrânia virou a mesa de forma tão devastadora, degradando capacidades russas em domínios múltiplos? Descubra neste vídeo, e assine para acompanhar a evolução diária da guerra e suas repercussões na segurança global.